É a verdade que liberta, ó Pai. Senhor, a Tua palavra traz entendimento aos simples, ó Deus, e nós precisamos dela, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Salvador bendito, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Como todos já falaram, meus filhos, a Marina e o Edu só cantou, nós agradecemos a Deus, né, por podermos estar aqui esses dias. É um grande milagre de Deus, nós podemos estar aqui, uma grande bênção, um presente de Deus para nós, e a convivência com Samuel, com a família, com os irmãos, tem sido muito boa e muito abençoadora para nós. É tão gostoso nós podermos estarmos juntos, né, ouvindo, aprendendo da palavra de Deus, é tão maravilhoso. E eu tenho compartilhado muitos dias, né, com Samuel, tenho ouvido Samuel, tenho aprendido muito. E coisas, né, que cada cultura, cada lugar tem suas características, né, mas Deus é o mesmo. E como Deus é sábio. Essa semana a gente estava falando com eu e Samuel, estava compartilhando lá na beira do lago, olhando os peixes, né? Como Deus é sábio, como Deus faz tudo tão perfeito, né? Há coisas que são características do nosso continente, que é um continente mais quente, né? Então há coisas que são próprias de lá, como há coisas que são próprias daqui, né? Quando Samuel estava me dando uma aula sobre peixe lá, eu fiquei doido, né? De saber que tem uma hora que o lago se gela, né? O laguinho de peixe se gela e os peixes ficam lá embaixo, como se estivesse hibernando. Que coisa extraordinária, né? E a gente estava falando, né, que os homens às vezes lutam tanto para provar que Deus não existe. Mas eu vou te dizer, é uma dureza a pessoa provar que Deus não existe. Porque tudo, a Bíblia diz, tudo manifesta a glória de Deus. Tudo manifesta a glória de Deus. Aonde você olhar as características, quem cria isso, né? Quem pode criar uma coisa assim? Eu estava falando para o Samuel que eu tenho um amigo que é médico, e ele se converteu quando ele foi estudar medicina. Ele não era cristão, eu sempre pregava para ele, sempre falava da palavra para ele, sempre tentava dizer para ele, e ele, sim, é bom, é bonito, tal, mas quando ele foi estudar medicina, que ele estudou toda a complexidade do ser humano, e depois, quando ele já era formado, já era médico, tudo, e é um bom médico, e se formou numa melhor faculdade lá do Brasil, e a esposa dele, quando foi ter um bebê, ficou muito doente, pegou uma infecção hospitalar. Agora imagina, ela, esposa de médico, os outros médicos, né, foi a um bom hospital, os outros colegas médicos vão cuidar com todo cuidado, e mesmo assim ela pegou uma infecção tremenda, uma infecção muito forte, e não havia remédio que pudesse curar a esposa dele. E tudo que a medicina podia fazer foi feito. E a mãe dele é cristã. E num dia que ele já não tinha mais esperança, ele pediu para a mãe, ora pela minha esposa, né? Ora por ela, para que Deus, sei lá, que aconteça, porque não há mais o que a gente pode fazer. E a oração de uma mãe, né, que não tinha cultura nenhuma, não tinha conhecimento nenhum, não era um grande médico como um filho, mas ela tinha um grande Deus. Amém. E aquele grande Deus que ela tinha, não era como o conhecimento da medicina dela, dele, mas foi o que curou e salvou a vida dessa esposa, dessa senhora. Hoje, esse homem, essa mulher, os filhos, todos servem a Deus. Porque ele viu que acima de todo conhecimento, acima de todas as coisas, e quando ele começa a ver, né, todas as coisas que tem no ser humano, ele fala, Joabe, só alguém muito capaz pode ter criado uma coisa assim. Então não é uma obra do acaso, é Deus. Então o homem fica tentando, né, e vai passar a vida tentando provar que Deus não existe. Então o que a gente ouve é muitas teorias sobre a não existência de Deus. Há uma teoria que diz que Deus existiu enquanto foi necessário, ele veio, criou, e depois ele mesmo por si só sumiu, porque o mundo se sustenta assim. Mas a Bíblia diz em Hebreus que o mundo se sustenta pelo poder da palavra de Deus. Então tudo que existe, tudo que é sustentado é pelo poder da palavra de Deus.
eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã, e é tão gostoso, né? A gente aprende tanto em tudo, né? E eu queria dizer que tudo, a convivência com Samuel, com os irmãos, é tão bom. Ontem nós brincamos um pouco, viu, Manuel? Mas nós gostamos muito de ter trabalhado aí, viu, Manuel? Ontem eu fui, né, lá, a gente chama de auxiliar de pedreiro, né? Ontem eu fui auxiliar de pedreiro do irmão Adolfo, fui auxiliar de pedreiro do Manuel. Tudo bem, que hoje eu não consigo nem levantar a mão. Mas tá bom, carregamos, descarregamos aí a carrinha cheia de gesso e tudo, mas é tão gostoso, né? A gente poder servir a Deus. E servir a Deus, irmãos, é servir a Deus em tudo, né? As irmãs que fizeram chá, que fizeram café, que fizeram, né? Se aquilo que vocês chamam de pequeno almoço é um pequeno almoço, imagine o grande almoço. O problema, Dani, é conseguir trabalhar depois do almoço. Vocês viram que o meu gasto estava todo pela manhã. Depois daquele grande almoço, eu vou confessar, pouco se consegue fazer, porque a gente fica assim. Aí eu queria ficar igual os peixes do Samuel, eu queria hibernar todo o inverno, igual um urso, né? Eu não queria fazer uma cesta, eu queria hibernar e ficar o inverno todo, mas foi muito gostoso, e muito gostoso a convivência, a comunhão com os irmãos, e ver o amor dos irmãos, né? Ver o amor dos irmãos em servir a Deus, né? Às vezes a pessoa fala, eu sempre falo na igreja, que é tão importante na igreja, tanto aquele que prega, como aquele que limpa a casa de banho, como que aquele que limpa o chão da igreja, porque aquele que acende a luz, aquele que apaga a luz, aquele que oferta, aquele que fecha as portas, porque tudo isso junto, né? Tudo que nós fazemos, o que prega, o que limpa o chão, o que limpa a casa de banho, o que faz qualquer coisa na igreja, todas as coisas juntas, ela só resulta numa coisa, para a glória de Deus. Né? Eu sempre digo, às vezes há pastores que são tão cheios de si, né? O que é um pastor se não tem ovelha? Né? E o que é uma ovelha se não tem pastor também? Glória a Deus que o Samuel tem boas ovelhas e Deus deu a vocês um bom pastor cheio de amor no coração. Amém. E que ama a Deus e que tem muita sinceridade com Deus, né? Assim como o pai dele, irmão Ferreira, pastor Ferreira, pessoa que eu gosto muito. Irmãos, eu queria meditar com os irmãos um pouco essa manhã, porque muitas vezes nós olhamos para a Bíblia, e uma coisa que eu gosto muito na Bíblia, é que a Bíblia diz assim, que a nossa tendência, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente olha para a Bíblia, é a gente olhar esses homens da Bíblia, né? E falar, esses homens da Bíblia, esses homens eram acima de nós, né? Esses homens eram muito altos, né? Assim, muito elevado de sentimento, de pensamento, de tantas coisas, e que a gente olha para eles e pensa que é tão distante de nós. Eu gosto lá em Tiago 5,17, quando fala sobre Elias, que foi um grande profeta, e diz assim, que Elias era um homem sujeito, né, que estava passível dos mesmos sentimentos que nós. E a Bíblia diz assim, que Deus não faz acepção de pessoas, né? Elias, Moisés, esses outros homens, eles não foram criados de uma outra matéria diferente de mim e de você. Todos nós somos iguais. Então, muitas vezes, nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos assim e falamos, nossa, esses... irmãos, às vezes a gente fala nossa, porque é um costume muito forte. Então, os irmãos me perdoem se às vezes eu falo nossa. O pastor Ferreira não está aqui para me dar um chute na perna e para dizer, brasileiro, não fala assim, brasileiro. Porque eu sei que para os portugueses, quando fala nossa, está falando às vezes da Nossa Senhora, né? Mas nossa é uma expressão do dia a dia. Então, por mais que a gente tome cuidado, sempre sai o nossa. Então, os irmãos já perdoam por antecipação. Mas a gente olha assim para esses homens e vê que grandes obras foram feitas e a gente fala, não é possível, a gente não tem condições de fazer isso, não temos
né? E olhamos e a nossa tendência é dizer assim, esses homens são grandes homens, são grandes homens, são grandes homens. Mas na verdade, irmãos, eles não eram grandes homens. Eles tinham um grande Deus. Eles tinham um grande Deus. E nós precisamos entender isso, que todos nós, como esses personagens bíblicos, e quando a gente olha para a Bíblia, é interessante a gente olhar para a Bíblia, porque no mundo, ontem nós estávamos falando sobre que às vezes há lugares e culturas em que as pessoas querem serem respeitadas, endeusadas, né? Há pessoas que, se ele tem um estudo, se você não chamar ele de doutor, ele se ofende, né? Doutor fulano de tal, doutor ciclano de tal, tal. A gente entende tudo isso, mas o que nós entendemos na Bíblia é que Deus, né, quando conta a história do homem, Deus não esconde os acertos e não esconde os erros dos homens. Quando um homem, né, seja ele um presidente, o Chirac, Mitterrand, Sarkozy, o Lula, seja quem for, eles contratam pessoas para escreverem a sua biografia. E o maior problema de alguém escrever a biografia de um homem é esconder seus erros. Porque eles querem se mostrar mais do que são. Por quê? Porque o homem, na verdade, ele quer provar que tudo que ele fez, que aconteceu, que ele realizou, foi graças à sua capacidade humana. Mas quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que Deus fez através do homem. O homem, na verdade, ele foi um instrumento de Deus. E, na verdade, Deus quer que eu, você, que cada um de nós, independente da nossa idade, sejamos um instrumento de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas. É claro que há dons diferentes. É claro que há chamamentos diferentes. Porque muitas vezes quando nós falamos Deus quer te usar, ou você pode ser usado por Deus, a primeira tendência da pessoa é dizer assim, mas eu nunca tenho a facilidade de ser um pastor. Eu nunca terei a facilidade de falar, eu nunca terei a facilidade de ensinar alguém sobre a palavra de Deus. Mas todos nós somos importantes para Deus. Na nossa igreja nós temos vários horários de culto. E eu sempre digo aos irmãos, né, que às vezes aconteceu um caso muito bonito uma vez na igreja. Às vezes acontece alguns casos bonitos na igreja. E como lá nós temos, né, mais facilidade que vocês para pregar o Evangelho. Eu quando venho à igreja aqui com Samuel, eu fico pensando, né, que precisa de muita oração. Porque para uma pessoa vir à igreja é muito difícil. É um trabalho muito difícil. No Brasil as igrejas são à beira da calçada. É verdade. Nós temos um problema lá que é o seguinte, as igrejas ficam bem à rua mesmo, ao passeio, é o passeio que fala. E a pessoa está andando, e às vezes aqui tem uma igreja, do lado tem um bar, do lado tem não sei o quê. Aí o cara vai lá no bar e bebe umas pingas, né? Bebe uns aguardentes, umas cachaças, e fica todo... E aí quando ele sai do bar, ele está indo embora assim, ele tropeça e cai dentro da igreja. E esse é um problema, porque ainda que não seja o crente, eles ficam o tempo todo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas tudo fora de hora e cachaça na cabeça. E aqui a gente tem, então nós temos essa facilidade que as pessoas entram. Aqui é muito mais difícil, né? O acesso às pessoas, o lugar é mais restrito, é mais restringido, não pode ser tão agressiva a evangelização que a gente faz. Então, com essa facilidade lá em São Paulo, no Brasil, já aconteceu alguns casos assim na igreja. Por exemplo, a pessoa está indo para um descampado lá para se suicidar. Outro dia, não tem muito tempo, uns 6 meses mais ou menos, no máximo, aconteceu isso.
Um senhor saiu de casa, brigou com a família, ele está indo embora assim, tal. E está indo para um lugar deserto lá para se matar, para tirar a vida. E quando ele estava bem passando na porta da igreja, ele olhou assim alguma coisa, e aquelas portas abertas, né? E há muitas portas, e ele entrou e se assentou no banco e ficou ali e assistiu o culto inteiro. Quando terminou a reunião, eu cumprimentei as pessoas e fui cumprimentar ele. E ele falou: pastor, eu posso falar com o senhor um minuto? Eu falei: pode. Aí ele falou: eu queria que o senhor fizesse uma oração para mim e tal. Aí eu perguntei dele, perguntei as coisas. E ele falou... Aí ele começou a chorar e começou a me contar que tinha brigado com a esposa, que os filhos tinham se voltado contra ele, tinha brigado com ele, e ele já não achava mais razão de viver, e ele tinha saído para se matar aquela manhã, era um domingo de manhã, e quando ele passou ali, a música, todas as coisas, atraíram ele. Ele falou: é como se uma mão me pegasse, me colocasse sentado aqui, e eu não consegui levantar, não consegui fazer mais nada, fiquei sentado e fiquei até o fim. E ele falou: e eu ia me matar, mas agora eu vou voltar para minha casa, vou conversar com a minha mulher, vou pedir perdão para ela, vou tentar me acertar com ela, vou tentar acertar com a minha família, e resolveu a vida dele. E acontece muito, outro dia, de uma pessoa que foi à igreja também, estava numa situação muito difícil, Deus pôs as mãos, e aí ela ligou para a família dela, ela ligou para uma irmã dela e falou: olha, eu quero te contar que... Ela sabia que a irmã era cristã, ela falou: eu quero te contar que eu fui num lugar tão bonito, eu ouvi umas músicas tão bonitas, e eu fui tão tocada, e eu ouvi uma pregação tão bonita e tudo e tal, e começou a contar para ela como depois do culto as pessoas foram amorosas com ela, e cumprimentaram ela, e abraçaram, e beijaram ela, e ela se sentiu tão viva e tão assim alegre, que as pessoas podiam gostar dela e tal. E aí a irmã dela, que era cristã, começou a falar: nossa, mas que bacana, que bonito isso e tal. E aí ela falou: mas aonde foi essa igreja tão bacana que você fez? Aí ela começou a contar, e aí quando ela contou e começou a dizer: e como era o nome do pastor? Ela falou: ah, eu não lembro o nome do pastor, eu não sei se era Jesus, se era Joá, se era não sei o quê. Aí ela pegou e falou: ah, Joabe. Aí ela pegou e falou: é, Joabe. Aí ela pegou e falou assim: mas é a mesma igreja que eu vou. Só que estavam em horários diferentes. E aí eu sempre falo à igreja, né, que aquele irmão que oferta na igreja, é ele que ajuda aquela igreja a manter-se aberta. Ainda que nunca um dia na vida ele vai pegar o microfone e vai falar. Muitos nunca vão poder falar o microfone, não tem esse dom. Mas o dinheiro dele, a oferta dele, aquele coisa dele, proporcionou e proporciona que outras pessoas venham e ouçam a palavra. Quem imaginava que essa moça que estava lá na casa dela, já tinha ido ao culto pela manhã, já tinha sido abençoada, já estava em paz com a sua família, ela nem sabia os problemas que a irmã dela estava passando. E a irmã dela foi na igreja no mesmo dia, só que à noite, e ouviu a palavra de Deus e foi abençoada. Quer dizer, ela, sem saber, o dinheiro dela, a contribuição dela, abençoou a irmã dela e abençoou tantas pessoas. Então, quantas coisas a gente faz para Deus, quantas coisas a gente faz para o Senhor, e é tão profundo, é tão bonito isso, né? E é tão amplo, que às vezes a pessoa diminui tanto a obra de Deus em imaginar que é uma coisa só. A gente não pode, né? Quem pode calcular aqui o bem que os irmãos, algumas irmãs, estão fazendo para os nossos filhos? Nós estamos aqui ouvindo a palavra e os nossos filhos estão sendo lá aprendendo a palavra de Deus, né? E aquilo que está sendo colocado lá da palavra de Deus no coração deles vai encher para o resto da vida, vai pôr eles a direção para o resto da vida, né? E a gente... às vezes a gente não consegue enxergar toda a amplidão, né? Todo o tamanho, todo o alcance que as coisas de Deus têm. Às vezes a pessoa fala: ah, mas o meu filho, ele deu uma afastada, não sei o quê. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ele crescer, ainda que se desvie, jamais se esquecerá dele.
Então, a semente está ali colocada dentro do coração. E quantas crianças, às vezes, têm um futuro todo problemático, por causa de influência errada na infância, influência errada, um trauma que tiveram, uma coisa que tiveram. E como a palavra de Deus e a igreja é tão bom, e é tão bom nós termos uma porta aberta para falar da palavra de Deus e ouvirmos a palavra de Deus e a gente proporcionar isso. Né? Eu, às vezes, por misericórdia de Deus, eu falo com muitas pessoas, né? E tenho acesso a todo tipo de pessoa. A minha igreja está numa zona lá no São Paulo, numa região de São Paulo, que é uma região muito pobre, e eu trabalho lá já há muitos anos, há mais de 20 anos eu trabalho numa região afastada do centro, que é uma região muito simples, onde eu trabalho, onde a gente tem a igreja. Mas, às vezes, eu também convivo com pessoas, às vezes, que têm muitos recursos, né? Muito dinheiro, muitos recursos. E eu sempre digo uma coisa para eles, né? Que o que importa não é o tanto de recurso que a pessoa tem, mas o que ela faz com os recursos que ela tem. No meio de pessoas de muito recurso e de tradição judaica, que é a nossa tradição cristã, há uma coisa que o que é importante não é só o que a pessoa tem. Eu não sei como é aqui, mas no Brasil, em muitos lugares é assim. Há muitas coisas que são feitas pelas comunidades. Então, há muitos franceses no Brasil também, como há muitos portugueses. E, por exemplo, português, né? Português, lá, alguns irmãos aqui já tiveram lá, sabem que português lá tem um time de futebol que chama Portuguesa de Desportos, a Portuguesinha, que os portugueses vão lá no domingo comer alheira, comer bacalhau, e brigar com o time. Eles sempre estão a brigar com os jogadores. Não importa se ganha ou se perde, eles brigam. Mas uma coisa bonita que a comunidade portuguesa tem em São Paulo é um grande hospital, que se chama Beneficência Portuguesa. E esse hospital foi criado, feito com donativos que os portugueses mais abastados deram para que se construísse esse hospital. E esse hospital é um grande hospital, e que ajuda muitas pessoas. Como a comunidade francesa tem lá as suas obras de caridade, as suas benfeitorias, como os judeus também têm um grande hospital que eles fazem lá. E essas coisas, porque no meio da comunidade, aquele português, ou aquele judeu, ou aquele francês, aquela pessoa que ele tem dinheiro, mas que aquele dinheiro não possa ajudar outras pessoas, ele pode ser considerado como um sovina, como se fala, mão fechada? Senhor? Mão de vaca. Se usa essa expressão lá. E fala como uma pessoa que mas tem uma outra expressão que a Bíblia usa, que eu esqueci agora, que quando a pessoa põe, né, aquele dinheiro como o senhor da sua vida. Então, quando você tem dinheiro, quando você tem recurso, e aquilo, além de beneficiar você, a fazer o bem para você, pode ajudar as outras pessoas, e com aquele dinheiro você pode beneficiar outras pessoas, isso é uma grande bênção. E a Bíblia diz que a alma generosa se fartará, né? Mas aquele que retém mais que é justo, de nada lhe tem proveito. Então é aquilo que a gente fala, que aperta tanto a mão que some entre os dedos. Então há pessoas que são assim, que apertam tanto entre as mãos que some entre os dedos. E ele fala, puxa, eu tenho, mas não consigo fazer nada. E às vezes não tem nem alegria de desfrutar isso. Então, irmãos, não se preocupa que eu não vou me demorar muito falar. Se o pastor já está falando tudo isso até agora, imagina quando ele começar a pregação. E eu sempre explico na igreja, eu tenho que explicar na igreja e falar, irmão, isso já faz parte da pregação. Porque o que a gente vê aqui em José, irmãos, e o que a gente vê em grandes pessoas, personagens bíblicos, que às vezes nós olhamos e dizemos assim, esse homem foi grande. Não, irmão, esse homem, na verdade, ele foi fiel a Deus. Ele teve um grande Deus na sua vida. E esse grande Deus
ele pega esse homem simples, esse homem comum, e por isso que eu falei das biografias, né? Que quando você olha na Bíblia, a Bíblia conta lá que Davi construiu, que fez, que ganhou grandes guerras, mas também conta que Davi teve grandes problemas. Mas conta também que diante dos grandes problemas de Davi, ele se arrependeu, ele pediu perdão a Deus e Deus teve misericórdia dele. Porque a Bíblia diz em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Agora, o que nós vemos nesses homens de Deus é que esses homens decidiram e permitiram que Deus os usasse. E aí nós vamos ver, irmãos, que a vida desses homens, ele era marcada pela presença de Deus na vida deles. Às vezes, aos olhos humanos, toda a perspectiva humana, toda a visão humana, era que aquilo desse tudo ao contrário. Eu já tive a bênção de ir aqui na casa de muitos irmãos. Já tive da outra vez hospedado na casa do irmão Adolfo, da irmã Áurea. Fomos muito bem estimados lá, graças a Deus, muito bem estimados. Tive já visitando a casa do irmão Manuel, muito linda a casa, muito cuidado, muito caprichada da sua esposa. E a gente vê, irmãos, que esses irmãos, graças a Deus, e outros irmãos, como Samuel tudo, têm sido bem sucedido, têm tido uma boa coisa na vida. Mas só cada um sabe a sua história. No Brasil os portugueses são muito ricos também. Tem muitos portugueses muito ricos no Brasil, muito ricos. Só que muitos desses homens que hoje são muito prósperos no Brasil, muitos deles chegaram sem nada. Com a roupa do corpo, que a gente fala, mais nada. Há muitos que chegaram só com a roupa do corpo. Não tinha uma roupa para trocar. Alguns que eu conheço a história não tinham ao certo onde dormir. Porque às vezes chegaram, a indicação ou a procura de um parente, chega lá no encontro parente, que é muito grande, muito espalhado, o cara te dá um endereço. Você chega lá e ele mudou de endereço. Como é que você vai achar onde ele mora? Você vai gritar lá, na capital de São Paulo, você vai falar, eu procuro Manuel Ferreira, José Ferreira. Irmão, vai aparecer 1.500 José Ferreira na mesma hora. E pode ser que aqueles 1.500 que apareceu, nenhum seja o teu parente. E nem ouviu falar do teu parente. Então, muitos chegaram assim e passaram grandes lutas, grandes provações, aí se esforçaram, trabalharam, lutaram e venceram. Mas quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, há uma coisa ainda mais. Quando você olha para a vida de Davi, para a vida de Daniel, e hoje eu quero olhar para a vida de José, quero falar com os irmãos mais alguns minutos sobre a vida de José. Nós vamos ver, irmão, que Deus tem um propósito na vida do homem. Deus tem um projeto, um plano na vida do homem. O livro de Jó, no capítulo 42, antes que Jó seja restaurado, no versículo 2, diz assim, eu sei, Senhor, que o Senhor tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos, nenhum dos seus planos, nenhum dos seus projetos pode ser frustrado. Então, quando nós olhamos a vida de José, e hoje, eu e você, quando olha para a vida de José, a gente sabe quem foi José. Aonde chegou José? Como José terminou a sua vida? José terminou a sua vida como o grande primeiro-ministro do Egito, o homem que foi o maior governante do Egito de todos os tempos, que transformou o Egito numa grande potência. Mas, quando nós olhamos o começo da vida de José, nós vamos ver que ele nasceu numa família, era cuidado pelo seu pai, era querido pelo seu pai, mas a Bíblia diz que ali começa uma intriga entre os seus irmãos, e os seus irmãos o vendem
né? Primeiro planejam matá-lo, depois o vendem como escravo para os mercadores. E ele é levado ao Egito. Mas o que nós vamos ver na Bíblia, irmãos, e que nós precisamos na nossa vida aprender com José. Primeiro, irmãos, sem Deus na nossa vida, nós nada somos. Sem Deus na nossa vida, nós nada somos. E com Deus na nossa vida, nós podemos vencer a maior adversidade. Jesus disse assim aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Agora, quando nós vimos em José, é que quando os seus irmãos vendem, quando os seus irmãos fazem maldade, ele é levado. A Bíblia diz que ele é vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar. Mas o que a gente vai ver em toda a história de José, na casa de Potifar, lá em Gênesis 39, versículo 2, diz assim: e o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Então, irmãos, quando ele está lá naquela primeira casa, qual era a situação que ele vivia naquela casa? Uma situação de escravo, sem perspectiva, sem nada. E uma coisa que nós temos que pôr no nosso coração, irmãos, eu não sei como é aqui, irmão, mas no Brasil tem uma coisa, às vezes o Brasil, infelizmente, né, em todo canto, que a Bíblia diz que nos últimos dias seriam assim, e nós estamos à beira da volta de Jesus, às vezes vem doutrinas muito estranhas para dentro da igreja. E uma doutrina hoje nas igrejas lá no Brasil que, assim, não que é assim, mas ficam tudo assim: ah, irmão, toma cuidado porque o diabo, o inimigo está agindo, porque o diabo... Eu fico pensando, tem igreja que a gente vai que se fala mais no nome do diabo do que de Deus. Há uma igreja que está por aqui, que é brasileira, que tudo que eles fazem é amarrar o diabo. E amarra o diabo aqui, prende o diabo ali, prende o diabo ali. E eu fico pensando, por que se ocupar tanto do diabo e não se ocupar de Deus? Porque, irmãos, o diabo, é claro, a Bíblia diz, ele vem matar, roubar e destruir. Mas quem é o dono da vida, quem é o dono da nossa vida, quem é o Senhor da nossa vida, é Jesus Cristo. Então há pessoas que se perdem no caminho, irmãos, porque tudo ele vê a mão do diabo. Ah, o diabo está fazendo isso. Ah, eu estou aqui na casa de Potifar porque o diabo me mandou para cá. Não, irmão, nem tudo que se faz na nossa vida é do diabo. Se nós colocarmos os nossos olhos em Deus e colocarmos o nosso olho no futuro, nós vamos ver o que Deus está fazendo. Quando ontem nós ajudamos aí humildemente levantar essas paredes. Quando chegou o carro do irmão Adolfo com os blocos em cima para nós descer, eu nem imaginava o que a gente ia fazer. Descemos os blocos, coloca aqui, vai mandar um pouco para cima. Eu falei, eu não sabia, mas o irmão Adolfo, o irmão Manuel, o Samuel, os irmãos que estão envolvidos na obra, o Dani, aí, os irmãos que estão envolvidos na obra, eles sabiam exatamente o que ia fazer. Mas eu não sabia. Tudo que eu via era o quê? Bloco de gesso. E eu não conhecia esse bloco de gesso. Foi um prazer conhecer, apesar de ser tão pesado. O Manuel falou que pesa 10 quilos. Eu falei, será que o peso aqui é diferente de lá? Porque o Manuel, o irmão Adolfo, eles pegam o bloco e eu, para pegar o bloco, eu falei, acho que a comida não é a mesma, não é possível. Mas o que eu estou querendo dizer para você é assim, irmãos. Eu, quando pus os blocos aqui, eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Mas o Samuel, que tem lá o desenho, que tem o projeto, e os irmãos que estão envolvidos aqui na igreja, sabiam exatamente o que precisava fazer. E eles já
olhavam aqueles blocos e viam as paredes prontas. Para mim era só um bloco. E quando nós não sabemos o que vai acontecer ou o que vai se fazer com aquilo, a nossa tendência é desprezarmos as coisas. Ou nos aborrecermos, desanimarmos. Ah, não. Quando José estava na casa de Potifar, ele não tirou os olhos de Deus, ele não falou, eu imaginava que seria isso, que seria aquilo outro. Mas ele lá não deixou a mágoa entrar no seu coração. Porque o grande destruidor do ser humano hoje, irmãos, são os sentimentos ruins que entram dentro do coração dele. E ele fica magoado, machucado. Olha aqui que meus irmãos fizeram. Há pessoas que passam a vida toda a se lamentar, a xingar, a planejar vingança contra os outros, porque ele acha que alguém lhe fez mal. Irmão, não se esqueça, quando alguém parece que te fez mal, é o que José diz aos seus irmãos ao fim da vida. Vocês, na verdade, tentaram fazer o mal contra mim. Mas Deus tinha um plano maior, Deus tinha um projeto maior sobre a minha vida. E Deus tem um plano maior sobre a nossa vida. Então, quando eu e você passamos por dificuldade, passamos por adversidade, mas não deixamos aquela adversidade matar o nosso coração, apedrejar o nosso coração, transformar o nosso coração em pedra, tirar toda a esperança da nossa vida, nós vamos entender que nós estamos sendo treinados por Deus. Um bloco vira uma parede. Uma pessoa pode se tornar uma pessoa-chave num grande propósito de Deus. Se não existisse vocês aqui, irmãos, se não existissem as condições que Deus permitiu que vocês tivessem, como se teria esse prédio para pregar o Evangelho? Então, às vezes, lá atrás você não entende. Mas quando você começa a ver as coisas, você começa a entender o que Deus está fazendo e o que Deus faz através da vida de uma pessoa. Lá na casa de Potifar, a Bíblia diz que o Senhor era com José. E por causa disso, o Senhor prosperava tudo o que José fazia. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo que fizer, o que vai acontecer? Prosperará. Por quê? Porque tem a bênção de Deus. Você pode ter certeza. Você conhece gente da sua terra, você conhece gente daqui, você conhece gente de tudo quanto é lugar, que às vezes teve muito mais possibilidades que você. Às vezes mais estudo que você, mais condições que você, mais outras coisas, mas não teve Deus. E Deus faz, a bênção de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Quando o quê? Quando a gente não amarga o nosso coração. Quando a gente não se atribula ou não desanima pela dificuldade daquele momento, mas a gente entende que tudo Deus está trabalhando, tudo Deus está agindo, tudo Deus está fazendo. Como é que alguém vai administrar um país se nunca administrou nem um pequeno negócio? José, na casa de Potifar, ele estava sendo treinado por Deus. Agora a Marina disse um versículo muito interessante, irmãos. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Qual que é o nosso problema, irmãos? A Bíblia diz assim, que quando nós vivemos por fé, nós andamos por fé e nós não andamos por vista, pelo que os nossos olhos veem. Mas o problema do ser humano é que o ser humano quer andar só pelo que ele vê. E pelo que ele vê,
Todas as vezes nós vamos dizer assim: é impossível, é impossível, é impossível, é impossível. Mas o que é impossível aos homens, é possível a Deus. Talvez aqui eu não conheço claramente, né, o dia a dia da igreja, a história das pessoas da igreja. Mas, irmãos, talvez quando o Samuel, os irmãos proporam comprar esse prédio, se unirem a comprar esse prédio, tem gente que às vezes que fala: opa, alguns que dizem assim: é impossível, isso é loucura, nós vamos nos meter numa dívida grande, vamos atrapalhar nossa vida, nossa casa, nossa família. E há pessoas que falam: esse é o momento de sair fora desse negócio, e abandonam. Meu pai foi pastor, faleceu tem poucos anos, mas meu pai foi pastor mais de 50 anos. 54 anos de pastor meu pai teve. E dirigiu muitas igrejas, grandes igrejas, e ele sempre foi um grande construtor de igreja. E eu me lembro que agora, já quase no fim da vida, meu pai já estava com 72 anos. E para muita gente lá, 70 anos é muito velho. E meu pai foi dirigir uma igreja que estava muito ruim a igreja. E quando ele começou a construir a igreja, Deus foi abençoando, foi mandando pessoas, e ele falou: irmãos, nós não podemos mais continuar nesse lugar, nós precisamos construir uma igreja grande, para acomodar as pessoas. Vocês acreditam, irmãos, que meu pai falou assim: o terreno já era da igreja, lá não tem tanta dificuldade em construir como aqui, né? Pelos órgãos do governo, tem a dificuldade financeira, mas não pelo governo. E meu pai falou: eu vou alugar um salão na cidade, um salão num bairro, e nós vamos mudar a igreja para o salão, vamos nos reunir no salão, e eu vou derrubar essa igreja e nós vamos construir uma outra igreja. Sabe o que aconteceu, irmãos? Não muitos, mas alguns irmãos falaram: esse homem é um velho, é um velhote, ele vai quebrar a igreja, ele vai morrer, ele não vai conseguir construir, e nós vamos ficar, nós temos aqui uma igreja velha, mas pelo menos tem uma igreja velha, nós vamos ficar sem igreja, nem essa velha que nós temos, nem nada. Sabe por quê? Porque só vem o que os olhos veem. Agora, o que nós temos que entender é que não era a capacidade humana, era o quê? A bênção de Deus. Mas há pessoas que só querem andar pelo que os olhos veem. Então, quando chega na hora do grande desafio, chegou a hora de eu ir embora disso. Eu vou sair dessa igreja, eu não fico mais aqui, eu vou ficar em casa, porque agora vai ter muita responsabilidade sobre todos nós. Só que acontece o seguinte, irmão: todo grande desafio também traz uma grande bênção sobre a nossa vida. Toda grande luta, ela vai trazer também uma grande vitória. Agora, se nós não amargurarmos o nosso coração, se nós não olharmos para trás, se nós não ficarmos, e esse é um grande problema, que a Bíblia diz que o que os olhos não viram. Então a pessoa fala assim: eu nunca vi um grupo de 10 pessoas, que são pessoas comuns, comprar um prédio para edificar uma igreja. Isso vocês estão a se meter numa loucura. Não é assim que muitos falam? Não vou falar. Então, a Bíblia diz: e o homem, ele quer olhar só pelo que o outro homem fez. Há pessoas que vivem de serem cópia dos outros. Há pessoas que vão pregar que, no nosso meio, Samuel sabe disso, de pregador, que há pessoas que ficam lá ouvindo a música, o que o outro fala, como o outro fala. Eu já vi pastores que ficam lá ouvindo como o outro prega, como ele estica a mão, como ele faz assim, como ele faz assim. Aí ele vai lá e repete tudo que o outro falou. E não acontece nada. E ele fala: mas com o outro. Deus fala: o que os olhos não viram. Eu não vou conseguir falar nas características do Samuel. O Samuel tem o jeito dele, tem a visão dele. Claro que pregamos o mesmo Deus, mas ele tem o jeito dele, eu tenho o meu jeito. Então, se o Samuel for na minha igreja eu brinco muito. Eu brinco, e o povo dá risada, é meu jeito.
Se outro ir fazer aquilo que não é o jeito dele, não é a característica dele, os irmãos vão ficar olhando assim e vão falar, como se eu fizer aqui como Samuel. Os irmãos vão dizer, ué, o pastor está querendo fazer, imitar o Samuel? Não vai dar certo. O que nós precisamos entender é que o homem sempre, às vezes, quer imitar o que o outro já fez. E o que Deus quer fazer na nossa vida, alguém pode dizer assim, mas é loucura um grupo de pessoas se reunir, se meter num crédito tão grande para comprar um prédio, para fazer uma igreja, para esse propósito, não é para fazer um negócio, para ganhar mais dinheiro. Eu não vi ninguém fazer isso. Glória a Deus que você não viu, porque agora você vai ver, porque Deus levantou pessoas para fazer, e é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Se nós ficarmos aqui, só olhar atrás, irmãos, a gente olha para trás, às vezes para nos fortalecer, às vezes para ver que Deus faz algumas coisas, mas quando você dirige o carro, tem lá o retrovisor, tem os laterais, que dá a direção, e tem aquele aqui no para-brisa, no vidro da frente. Você precisa daquele do vidro da frente? Precisa. Você precisa dos laterais? Precisa. Qual é o tamanho do vidro que você olha para frente? Qual é o tamanho do para-brisa? É desse tamanho. Pega aí a carrinha do Dani, grandão. Qual é o tamanho do vidro que você olha para trás? Por quê, irmãos? Porque você precisa de muito mais visão para frente do que para trás. Você precisa olhar para trás e te dar direção. Mas para você seguir o seu caminho, você tem que ter uma visão grande para frente. O que a gente vê em José é isso, irmãos. Deus, ele está lá na casa de Potifar. O que meus irmãos fizeram? Irmão, a gente sempre vai ter alguém que nos perturba. Se você se deixar perturbar, tem um ditado brasileiro que a gente diz assim, que o grande mal não é aquilo que fizeram com a gente, é aquilo que a gente faz com aquilo que fizeram com a gente. Então uma pessoa me fez um mal, ele me fez um mal, mas se eu deixar esse mal entrar dentro de mim, e ter rancor, ter amargura no meu coração por causa disso, isso é o grande mal, não o que ele fez. Porque, irmão, o diabo não tem poder nem domínio sobre a nossa vida. O poder e o domínio da nossa vida está em Deus. Ainda que alguém tentou fazer o mal contra mim, José disse, Deus transformou esse mal em bem. Por quê? Para conservar a vida de vocês. José mantinha duas coisas, irmão. O olhar em Deus e o coração limpo. Aleluia. Lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar, tudo ia bem. Opa, agora tudo está bem. A mulher de Potifar fez um mal para José. José foi parar na cadeia, porque ele não quis, foi parar na prisão, porque ele não quis se contaminar e pecar contra Deus e contra o seu Senhor. Foi injusto, está lá na prisão, mas mesmo dentro da prisão você vai ver. A Bíblia diz que lá na prisão também, o que acontecia? O Senhor era com José. O Senhor deu graça a José diante dos olhos do carcereiro. O Senhor era com José lá na prisão. E ele não ficou lá na prisão. Olha, eu estou aqui porque fizeram aquela mulher endemoniada, aquela mulher ruim. Olha o que ela fez comigo. Ele está lá na prisão e ele viveu lá na prisão. Aí um dia Deus mandou, né, como diz os portugueses, 2 gajos caíram lá na prisão. O copeiro e um padeiro. E eles tiveram um sonho. E quando José encontra eles no outro dia, José olha para eles e vê que eles estão com o rosto abatido. José podia dizer assim, eu já tenho tanto problema e vou me preocupar com o problema dos outros? Mas mesmo na situação de José,
quando ele olha para os dois lá, e ele vê eles com os olhos, com o rosto desesperado, ele vai para eles e pergunta para eles: o que foi que aconteceu com vocês? E mesmo na prisão, ele se preocupa com os outros e deixa Deus usar ele na prisão. Porque os dois falam assim: olha, eu tive um sonho. E aí José então dá a revelação do sonho para eles. E o padeiro tem um sonho lá da sarmenta, não sei o que, 3 sarmentos. José olha para ele e fala assim: olha, o seu sonho é para você ficar preocupado mesmo, porque dentro de 3 dias você vai morrer. Mas o outro que teve o sonho lá, que ele estava servindo o rei, tinha 3 parreiras de uva, José disse para ele: olha, o seu sonho também é o seguinte, você daqui 3 dias vai voltar para servir o rei. E José diz assim para ele: quando você voltar lá para servir o rei, não se esqueça de mim. E me dê e fala do rei para mim, diz que eu estou preso aqui por engano. Mas a Bíblia diz que aconteceu como José revelou. O padeiro morreu, o copeiro voltou para o rei. Só que a Bíblia diz assim, em Gênesis 40, 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. O copeiro que voltou para o rei, que José tinha feito um bem, se esqueceu de José. Irmão, muitas vezes nós estamos preocupados com as pessoas, nós dizemos assim: as pessoas estão fazendo mal, as pessoas se esqueceram do bem que eu fiz. Irmãos, Deus não perde o controle das coisas. Deus não perde o controle das coisas. Irmão, às vezes tem pessoas que falam assim: irmão, se Deus quisesse, nada ia acontecer disso. Ou se Deus quisesse, o copeiro não ia se esquecer de José. Mas o que o copeiro poderia fazer para José? Falar: olha, tinha lá um moço tão bom, trabalhador, traga ele aqui para trabalhar na cozinha. O que o copeiro ia oferecer para José? No máximo o serviço da cozinha, para ser o ajudante de cozinha. Era melhor que estar na cadeia? Era melhor que estar na prisão? É claro que era muito melhor que estar na prisão. Só que Deus tinha um outro plano para José, que não era aquele. Então, irmão, muitas vezes nós queremos a interferência humana. Mas, irmãos, o que nós precisamos na nossa vida é da interferência divina. Amém, Jesus. O homem falha, o homem esquece, mas Deus não se esquece. Amém, Jesus. Deus nunca se esquece. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque, lembra do começo? Eu só estou vendo uma placa de gesso. Os irmãos que sabem estão vendo a parede. Eu só estou vendo muitas vezes eu. Deus está vendo o que Ele vai fazer através de mim. Aleluia. Então a Bíblia diz que José, o homem se esqueceu dele. E graças a Deus que o homem se esqueceu dele. Mas a Bíblia diz que um dia Deus dá um sonho a Faraó. E ninguém se lembra daquele sonho. E ninguém podia interpretar. E então todos ali, e aí até que o copeiro então se lembra e diz: olha, eu estava lá na prisão, eu tive um sonho. Irmãos, Deus tem seu tempo e sua hora certa para a nossa vida. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aquela injustiça humana, é verdade. A gente no ministério às vezes passa por muitas injustiças humanas. Mas não é nós que temos que se ocupar disso. Deus vai cuidar disso. Deus se ocupa dessas coisas. O que nós precisamos é não endurecer o nosso coração, não amargurar o nosso coração, continuar firme nas promessas de Deus, firme na visão de Deus. Porque Deus tem um plano maior sobre a nossa vida. Quando nós olhamos a Bíblia, nós não vamos falar sobre grandes homens, nós vamos falar sobre homens